Olá, inicialmente agradeço à professora Inessa pelo convite e a toda a equipe da Sojimig. É uma grande honra estar participando de um dos maiores congressos de ginecologia e obstetrícia do Brasil. Infelizmente não pude estar presente por essa questão catastrófica que tivemos aqui no Rio Grande do Sul, mas que nós vamos brevemente corrigi-la e nos preparar para que não aconteça mais essa tragédia. Eu vou falar então para você sobre o laser na patologia do trato genital inferior. É um tema bastante complexo e longo, vou ter que ser bastante pontual nas minhas colocações para que eu consiga então abordar todos os pontos importantes. O laser é uma terapia que vem sendo utilizada há muito tempo dentro da medicina e ele nos remete então a um ponto meio mágico assim, né, da possibilidade de um raio, né, como o próprio super-herói tinha, né, de poder à distância atingir os seus inimigos e resolver os seus problemas, né? Então existe essa sedução que essas terapias nos trazem, né? Mas nós temos que estar atento ao que a ciência tem em relação de informação para que a indicação seja feita de uma maneira apropriada, beneficiando de fato nossos pacientes frente ao que nós temos de melhor em termos de informação científica. O laser, então, nada mais é do que uma amplificação da luz por uma emissão estimulada de radiação. Nós já temos o laser dentro da ginecologia, né, como uma terapia bem estabelecida para lesões genitais relacionadas ao HPV. Então, tem mais de 40 anos já do laser usado com essa indicação. Não vou tocar nessa indicação, vou tocar nas outras indicações que têm surgido ao longo do tempo. Esse laser que nós temos visto agora mais recentemente, né, vem sido usado com a proposta de fazer uma lesão controlada, então, abaixo das camadas mais superficiais, né, da mucosa e da pele, levando então a, a uma inflamação que vai fazer a eliminação de fibrilas colágenas desorganizadas, trazendo uma colagênese e uma colagenólise, que vai levar então ao remodelamento, a um reparo tecidual, então nos níveis mais profundos, repercutindo então também na parte externa. Esse é o mesmo princípio usado na dermatologia e que vem sendo também pensado como sendo um mecanismo de ação dentro da parte ginecológica. A gente tem uma série de possíveis indicações para o laser. Eu vou tentar abordar então o que nós temos de informação científica para elas, para que você saia então com as informações atualizadas. Vou tratar apenas de ensaios clínicos randomizados e meta-análises, né, para tomar minhas ideias, né, para levar as conclusões em relação ao que temos até esse momento, porque são as informações que poderiam então mudar a conduta e alçar o laser a alguma posição como segunda ou terceira ou eventualmente até primeira opção dentro do tratamento dessas patologias. E falando então de estudo clínico randomizado, nós não temos nenhum que tenha como desfecho principal um prolapso genital e que inclua o laser em um dos seus braços. Então nós vamos precisar dessa informação para poder ver se existe algum espaço para o laser no tratamento do prolapso genital. Então não temos nem meta-análise, nem revisão sistemática, nem está em ensaio randomizado em relação ao prolapso. Temos alguns estudos que são feitos de maneira prospectiva, mas sem grupo de comparação, usando então o laser com essa indicação, mas que não são suficientes para que a gente possa trazer a indicação do laser no prolapso. Para a vulvodynia, a gente tem, então, um estudo randomizado, que foi feito com vestíbulodynia, em que as pacientes, então, tiveram benefício subjetivo no grupo que usou o laser, quando comparado, então, com o grupo controle, que seria o grupo placebo. Mas não teve diferença nos outros desfechos. Então, a gente talvez vai precisar de mais estudos nos mostrando o benefício, então, do laser nos outros desfechos, quando se estuda a vulvodynia. Então, esse é o único estudo randomizado em relação ao tema. Para a frouxidão vaginal, a gente tem uma meta-análise recente, foi feita pelo grupo da Unicamp, em que agruparam então as energias, né, na indicação do tratamento da frouxidão vaginal. E aqui eu estou usando só a parte que envolve ensaios clínicos randomizados dessa meta-análise, mostrando então que não há então benefício do laser na frouxidão vaginal quando a gente está avaliando os estudos clínicos randomizados.
Não temos muitos randomizados, mas os que temos não mostraram benefício quando avaliados em grupo. Para líquen escleroso, a gente tem um pouco mais de informação. Essa é uma meta-análise de 2022, onde a gente tem dados conflitantes. Alguns estudos mostram benefício para líquen, outros não mostraram esse mesmo benefício, né? Então, o estudo do Mitchell não mostrou benefício, os estudos do Burkett e do Jack mostraram um benefício, então com dados um tanto quanto conflitantes. Posteriormente a essa meta-análise, a gente teve outros estudos. Eu destaco esses dois, né, que são dois estudos randomizados. Um deles, então, comparou o laser numa dose normal versus o placebo, que eles consideraram que foi o uso do laser numa dose bem baixa, né, praticamente que eles consideraram como irrelevante. Então, seria o laser ativo e o laser em dose placebo, com 67 pacientes, e não houve diferença entre os grupos. Então, de novo, trazendo a informação de que não haveria benefício do laser para o líquen escleroso. Mas, posteriormente, a gente teve esse outro estudo, que é agora de 2024, com o IAG laser, né, em duas versões, né, comparado com o clobetasol, que é o tratamento standard, né, para o líquen escleroso, mostrando então que o laser foi tão efetivo quanto o clobetasol na maioria dos domínios, né, avaliados, e mais efetivo no score total e no score de atrofia. Então, uma informação bastante interessante, que vai precisar ser confirmada por outros estudos, até porque a gente tem estudos anteriores que não mostraram todo esse benefício. Então, talvez repetir esse mesmo protocolo de laser em outros estudos possa, então, trazer o espaço do laser dentro do líquen escleroso. O que nós temos hoje é esse estudo, que é bem delineado e que tem bons resultados comparados com o clobetasol, mas certamente não é o suficiente para que a gente mude a conduta em relação ao tratamento do líquen. A gente talvez tenha que ter uma atenção especial, acho que o líquen talvez venha a ser, num futuro, uma indicação possível para o laser. Para incontinência urinária, em termos de meta-análise, né, a última meta-análise ela é de 2023, e de lá para cá a gente teve uma série de outros estudos, mas essa meta-análise de 2023, né, que comparou então laser com o controle, não mostrou diferença entre os grupos, então não dando espaço para o laser até aquele momento no tratamento da incontinência urinária. Posteriormente, então, a gente teve esse estudo, né, que avaliou, então, qualidade de vida, né, e outros parâmetros, mostrando, então, que não houve diferença da qualidade de vida. Esse é um estudo do grupo da USP, né, que não houve diferença da qualidade de vida nas pacientes que fizeram fisioterapia pélvica quando comparados com aquelas que fizeram laser, terapia com laser, né, mas houve melhora no desempenho do PED teste nas pacientes que fizeram laser quando comparadas com as pacientes que fizeram fisioterapia. Então, Uh, talvez a qualidade de vida seja um desfecho que tenha maior impacto, né, em termos objetivos, né, para essas pacientes, mas o PET-teste também é um desfecho, e no PET-teste o laser foi superior à fisioterapia pélvica. Então, uma informação um pouco diferente do que a gente tinha visto na meta-análise anterior, então fazendo a gente acender uma luzinha amarela de que talvez também a gente possa ter possibilidade de pensar no laser para incontinência urinária. Essa informação foi corroborada pelo estudo bem recente, que foi feito lá pelo pessoal da Europa, né, que ainda da época incluído com a professora Linda Cardoso nesse estudo, mostrando então com 110 pacientes, né, que o IAG laser foi superior ao sham therapy, né, que seria a terapia placebo, né, para o laser. Então, em domínios do PED teste e da qualidade de vida. Se vem em verde, são todos os pacientes que melhoraram, né, no lado direito são aquelas que fizeram laser, no lado esquerdo as que fizeram sham therapy. Então tem bem mais pacientes que melhoraram, né, que tiveram uma redução de mais de 50% no peso do PED teste. Então ele mostrou benefício do laser quando comparado ao sham therapy. E esse outro estudo, também agora recente, de 2023, com 59 pacientes, em que fizeram laser num grupo e no outro fizeram sham therapy, não mostrou diferença entre os grupos, né? Então, eles atribuíram essa não diferença à orientação de fisioterapia que estava presente nos dois grupos. Então, esse estudo traz uma informação diferente, né, contrária ao que a gente tinha visto nos anteriores. O que nos faz pensar
que talvez a fisioterapia interfira no resultado do laser, né, e talvez a fisioterapia isolada seja suficiente para ter resultados tão bons quanto o laser. Então é um questionamento que se faz se vale a pena, né, incluir o custo do laser, né, e os riscos, né, porque a gente também tem que lembrar, né, que é uma lesão, né, que é feita, né, uma lesão térmica que é feita, né, e que vai então guiar, a remodelação tecidual. Então se vale a pena esses riscos, uma vez que a fisioterapia parece ter resultados semelhantes ao laser, para incontinência urinária. Então é um estudo que trouxe essa informação. Em relação à atrofia vaginal e síndrome geniturinária da menopausa, a gente tem esse estudo, agora de 2023, com 60 pacientes, comparando então o laser contra a sham therapy, que seria o placebo, e não houve também diferença entre os grupos nesse protocolo, que incluiu acompanhamento de 12 semanas, né? Então, é um estudo recente também, mostrando não ter diferença para atrofia vaginal. Mas ele foi depois, outros estudos também fizeram a mesma avaliação, né, de atrofia, e mostraram benefício, né. Aqui no laser comparado com o sham therapy, um grupo de 88 pacientes, um grupo maior, né, mostrando então que há benefício, do laser quando comparado com a sham therapy nos protocolos para atrofia vulvovaginal. Essa informação também foi corroborada pelo estudo anterior, né, da Paraíso, né, em que mostrou que o laser foi semelhante ao estrogênio tópico para síndrome geniturinária da menopausa. Aí essa informação super interessante, porque comparando, né, com a terapia standard para atrofia, né, para síndrome geniturinária, que é estrogênio tópico. Então vejam que há semelhança do laser com a estrogenoterapia tópica nesse outro estudo com 69 pacientes. Nos fazendo pensar, então, que talvez sim a gente possa ter um laser como uma opção. Mas, de novo, nós vamos precisar de um pouco mais de informação. A gente já tem outros estudos também que já foram publicados, né, com grupos menores, com menos pacientes, mas tem alguns em andamento que certamente vão nos ajudar a estabelecer o papel, então, do laser dentro do tratamento da atrofia vaginal. Para outros procedimentos, né, a gente está falando de procedimentos cosméticos vaginais, né, e vulvares, a gente não tem nenhum estudo clínico randomizado também, mas os dados disponíveis nos fazem acreditar, no grau de recomendação ser de que para labioplastia o laser pode ser uma opção. Todos os demais a gente não tem dado suficiente e não consegue abrir esse espaço. Então, na verdade, vocês viram que eu me propus a trazer uma série de informações que nos mantiveram a dúvida em relação ao quanto de entrada do laser nós vamos ter dentro dos procedimentos ou dentro dos tratamentos ginecológicos, né? Eu mantive pequeno aquelas informações em que a gente tem aquelas situações em que a gente tem menos informação, né? Então, prolapso, vulvodínia e frouxidão vaginal. Acho que talvez sejam os campos que nós precisamos de mais trabalhos, a gente está mais longe de vir a ter uma conclusão em relação ao seu espaço. Para líquen escleroso, a gente já está um pouco na frente, a gente tem mais informações, mas elas vão precisar ser confirmadas em estudos maiores, né? E para a incontinência urinária e a atrofia vulvovaginal é onde a gente está, então, com a quantidade maior de informações nesse momento em relação à possibilidade do laser. Nenhum dos estudos mostrou que ele é superior às terapias que nós já temos. Então, eu acredito, né, de acordo com as informações que nós temos, que ele vai acabar chegando, né, como uma possibilidade para a terceira, para a quarta linha, e não como primeira ou segunda linha. Então, acho que essa informação é bastante importante, porque existe uma grande sedução da indústria, né, e uma grande tentação nossa, né, como profissionais, em lançar mão de uma tecnologia, né, que parece, né, trazer um benefício, mas que hoje, com os dados disponíveis na literatura de estudos randomizados e de meta-análise, não tem ainda espaço como primeira nem como segunda linha de todas essas terapias que nós estamos falando em relação à ginecologia. Portanto, são muito bem-vindos os estudos, a gente tem muita informação para adquirir em relação a essas terapias,
mas hoje elas não têm embasamento científico de estudos randomizados e nem de meta-análise para trazer o laser para um patamar de primeira ou segunda linha terapêutica em nenhuma dessas patologias. Eu gostaria de agradecer, então, ao convite e coloco à disposição para as perguntas por e-mail e espero que muito em breve possamos, então, nos encontrar em futuros eventos aí pelo Brasil afora. Um forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade.